A maneira que eu costumo pensar sobre essas coisas é mais amplamente sobre todo o público, que pode ou não incluir seus clientes ideais, ou não inclui seus clientes, certo? Há pessoas adjacentes. Pessoas em seu nicho que estão interessadas no que você está fazendo ou interessado na indústria. Pessoas como repórteres, analistas, vocês. Talvez até mesmo pessoas como outras marcas que compartilham uma audiência com você, mas podem ou não ser concorrentes. Eu costumo pensar em todo o público dessa forma. Então essa é uma maneira de pensar sobre isso. A outra coisa é, quando penso nos clientes ideais, o que também vem à mente é trabalhar rapidamente para descobrir quem não são seus clientes. Se você cria uma oferta de SaaS B2B, é fácil sentir que todos os meus clientes estão todos no espaço de RH ou todos que são gerentes técnicos de programas. Mas o que você provavelmente vai aprender rapidamente é que esse não é realmente o caso e que talvez seu cliente ideal seja, na verdade, pequenas e médias empresas de 100 a 900 pessoas que se encaixam em um certo tipo de perfil. Então, talvez eu meio que pausasse lá e começasse com uma figura que não é seu cliente primeiro. Acho que uma coisa que me vem à mente é escalas de tempo. Então, como seu cliente ideal vai mudar ao longo do ciclo de vida do seu negócio? Para uma startup em estágio inicial, você pode muito bem estar pensando, bem, quais são seus objetivos imediatos nos próximos 3, 6, 9 meses? E qual é o tipo de clientes que você precisa para cumpri-los? Porque pode não ser receita, pode ser insights, pode ser acesso ao conhecimento sobre um determinado processo. E então isso é uma coisa que eu estaria começando a pensar como uma startup em estágio inicial. Em seguida, apenas ampliando um pouco, nós pensamos em onde estamos mirando empresas, mas essas empresas são compostas por indivíduos com certos comportamentos, motivações e necessidades. Muitas vezes no SaaS temos um comprador econômico diferente para um usuário final. Adoro começar com o usuário final. Tem que haver uma necessidade real. Então, aproveitando isso, realmente fazendo a pesquisa do usuário para entender quais são as maneiras que eles estão trabalhando, quais são os desafios que eles estão enfrentando, como eles estão fazendo o que quer, seus trabalhos que você está ajudando eles, e quais partes desses problemas que você pode resolver vão criar o mais valor. No final do dia, precisamos fidelizar clientes. Então, fazê-los passar pela porta é apenas a primeira parte, seja em um piloto ou julgamento. Então nós realmente precisamos entender aqueles em um nível mais profundo. Tenho visto mais clientes com quem trabalho, mais funcionários e empresas de software me enviando, quando me enviam mensagens e posicionamentos e coisas assim. Eles estão incluindo mais disso, como acima da linha, abaixo da linha, que eu sinto que nós cooptamos da contabilidade e outras coisas, mas o acima da linha da maneira que eu vi isso definido muitas vezes é mais do que, como, comprador econômico. Estão colocando dinheiro para fora. Eles querem saber quanto dinheiro está voltando em relação ao abaixo da linha, que é muito usuário. Como isso muda meu trabalho? Como isso muda minha vida? São duas diferentes que podemos chamá-las de personas, mas acho que muitas vezes isso é confundido. Eu acho que isso é verdade em um monte de estatísticas e empresas de software, mas nós acabamos confundindo. E nós somos como, tudo bem, precisamos ter duas peças diferentes de mensagem de duas maneiras diferentes que falamos sobre essas coisas. E eu acho que o que tem sido realmente refrescante é ver o trabalho que Amanda fez e que veio de Faísca Toro em torno dessa ideia de, como, personas de audiência e ter uma ideia melhor em vez de tentar definir essas pessoas por sua personalidade e que mídias sociais eles usam. Coisas assim. Nós meio que já sabemos. Direita. Se você está genuinamente sentado em torno de uma mesa e ninguém sabe que mídia social seus compradores usam, provavelmente precisamos falar com mais humanos, não sentar e conversar uns com os outros em uma mesa. Deveríamos começar a falar com nossos clientes. Sei que parece muito fácil. É uma coisa muito mais fácil de dizer. Eu estive em grandes empresas SaaS onde os clientes são como, estranho jardim murado, e como um comerciante ou pessoa de produto, você não pode realmente falar com eles muito, ou eu até ouvi de empresas como, nossos clientes não gostam quando nós contatá-los. Tipo, isso é estranho. E provavelmente algumas coisas para descobrir. A outra coisa que eu acrescentaria aqui é apenas em torno da verdadeira razão que isso é importante. Acho que em sua essência é algo chamado design de oferta. Não é falado em SaaS software, porque um monte de vezes é apenas assumido. O software, o aplicativo é a oferta, certo? Essa é a oferta que estamos fazendo.
O problema é que não estamos pensando no nosso cliente. Poderíamos fazer desafios. Poderíamos fazer cursos, ajudar a resolver bloqueios. Podemos oferecer um trajeto. Já falamos um pouco sobre comunidade. Podemos oferecer uma comunidade. Podemos oferecer garantias de que muitas das empresas SaaS não veem nenhuma empresa SaaS sendo como, hey, se você não conseguir isso dentro de 30, 60, 90 dias, nós temos essa garantia realmente selvagem. E há muitas garantias diferentes que você pode fazer. Mas você vê isso no mundo dos produtos de informação, que tende a ser uma espécie de golpe de spam, mas eles são realmente bons nisso. E eu acho que as empresas SaaS poderiam aprender muito lá. E se relaciona diretamente com quem é sua persona e o que estamos oferecendo a eles.